Graça e paz, queridos irmãos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Rei, para a glória de Deus o Pai, Yod-He Vav-He, Yah dos exércitos. Hoje eu vou falar sobre Isaías capítulo 60, os primeiros versículos, e uma correlação que tem entre Isaías 60 e Apocalipse, que as pessoas muitas vezes desapercebem. Estamos fazendo muitos estudos no canal sobre a abertura do Terron, né, do poço do abismo, Tártaro, e a soltura de criaturas que viviam nas épocas de Noé. Jesus, nosso Senhor, nos disse: como nos dias de Noé, assim será na presença do Filho do Homem, na vinda do Filho do Homem, certo? Então, da mesma forma que aquelas pessoas viviam nos tempos de Noé, também, quando Jesus estiver voltando, nós vamos ver também os mesmos acontecimentos, certo? Então, à luz disso, nós vamos analisar o que Isaías fala sobre esse tempo e o que Apocalipse, capítulo 9, fala sobre isso. Vamos lá. Aqui nós estamos com a Bíblia, tá? A CF. Essa aqui é uma Bíblia, isso aqui é uma outra Bíblia. Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 9, 1. E o quinto anjo tocou sua trombeta, e vi uma estrela de que do céu caiu na terra. Nos outros estudos já mostramos para vocês, né, que essa estrela aqui possivelmente é Satanás, né, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Então o abismo foi o lugar onde que foram presos os anjos que vieram coabitar com as mulheres, e 90% dos seus filhos néfilins, demônios, né, que sobreviveram, né, por meio da morte do corpo, mas o espírito deles continuaram vivendo, certo? Então eles foram presos, 90% foram presos nos abismos, nas prisões debaixo da terra. Então, esse quinto anjo que tocou sua trombeta, ele fala que viu que uma das estrelas caídas dos céus, ou o próprio diabo, né, podemos entender assim, e recebe a chave do abismo. Ou seja, eles vão conseguir abrir o abismo, certo? Por isso que vocês veem hoje em dia muitos experimentos com acelerador de partículas, CERN, essas coisas assim. Eu tenho uma leve impressão que essas coisas estão ligadas a isso aí. Se vocês pegarem na internet, né, vocês vão ver algo muito interessante. Então, estou aqui, né? Vocês podem escrever aí no YouTube CERN, acelerador de partícula, e aí vocês vão ver aqui, né, na frente do acelerador do CERN de partícula, você vai ver isso aqui, ó, que é a imagem da deusa Shiva, certo? A deusa da destruição. Tá aqui, ó, 4 braços. Que diabos Shiva tá fazendo na frente de um acelerador de partícula? Que diabos Shiva tá fazendo em frente de um acelerador de partícula, certo? Por que colocaram algo totalmente ligado à religião? Quem sabe da história de Shiva sabe que ela é a deusa da destruição. Olha só, a deusa da destruição, Shiva. Shiva é a deusa da destruição. Ela está na frente do CERN, o acelerador de partícula. E todo mundo sabe, quem não sabe vai saber. Olha que coisa mais estranha isso. Quem não sabe vai saber que, biblicamente, só curiosidade isso aqui, só pra vocês antenarem aí, ó, ao acelerador de partícula aí, tá? Isso aí chama CERN, tá? Vocês podem procurar isso aí. Tem várias coisas falando que tem ligação com o número 666. Não sei, tá? Mas isso aqui é o símbolo do CERN, ó. E parece assim que são 3 6, né, colocados ali, né, dentro do símbolo. O símbolo é esse aqui, ó, tá? Do CERN. Depois vocês podem estudar aí, tá, gente? Eu não vou ficar entrando muito nesse detalhe, não, porque o estudo aqui é bíblico. A gente tem que ter noção das coisas, né, que está acontecendo no mundo. E aí eles colocaram um diabo de uma deusa, né, da destruição, que isso aqui parece que é um portal, tá vendo? E aqui você vê a Shiva. Quer dizer, a deusa da destruição está presa dentro de um círculo. Olha aqui. A deusa da destruição está presa dentro de um círculo. E aí essa estátua está onde? Na frente do acelerador de partículas, né? A nossa ciência hoje, gente, a gente fala que ciência ela não tem nada que ver com religião, mas se você vai estudar profundamente a ciência, você vai ver que todos os caras grandes da ciência estavam ligados a religiões ocultistas, né?
Albert Einstein, Sir Isaac Newton, vários outros, todos eles têm uma forte ligação com ocultismo, né? Religião oculta. Então vocês vão perceber que existe aqui uma grande correlação entre o deus da destruição, né, que é a Shiva, deus da destruição, com esse acelerador de partículas. Então vamos voltar aqui no estudo. Vamos voltar aqui. E aí o que acontece? Quem que está preso nesse abismo? Abaddon. O que significa Abaddon? Vamos lá. Vamos lá. Pegar uma Bíblia aqui. Só vou pegar essa Bíblia só para vocês verem aqui, porque tem referência aqui do texto original. Tá? Então vamos lá. Vamos chegar lá no Abaddon. Para baixo a gente vai indo, né? E vai chegar aqui na referência do rei deles. Daquelas criaturas que estavam presas lá. Tem um rei, né? Sobre eles. Ó. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome é, em hebraico, Abaddon. Vamos ver o que significa Abaddon. Destruição. Destruição. Abaddon é o deus da destruição. Aí nós vamos pegar aqui, ó. Deixa eu ver se a gente acha alguma coisa aqui. Quem é Shiva? Eu sei, né? Já estudei sobre isso, mas eu quero ver que mostrar aqui na internet pra vocês se a gente acha. Acho que vai ser mais fácil a gente fazer assim, ó. Shiva, deusa da destruição, tá? Ó. Shiva é um dos deuses supremos do hinduísmo, conhecido também como o Destruidor e regenerador da energia. O que o CERN mexe? Acelerador de partícula, energia atômica. Vital significa benéfico, aquele que faz o bem, tá? Bom, é só até aí que a gente queria, tá? Só esse pedacinho aqui, ó. O Deus, o Destruidor. Destruidor, tá? Então Shiva é o deus da destruição. No hinduísmo, existe 3 deuses, tá? Olha só, engraçado, né? No cristianismo também tem três deuses, né? Que não são 3, é um, é a trindade que eles falam, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. No hinduísmo são 3 deuses: Brahma, Vishnu e Shiva, tá? Brahma, Vishnu e Shiva. Tem a história deles aqui, não vou ficar falando desses negócios. Depois vocês mesmo procuram aí, estuda tal, vocês têm que estudar também, né? Então, Shiva, deus da destruição, né? Aqui, Abaddon, anjo da destruição. É o rei da destruição, o rei do abismo. E aí, gente, é interessante isso, porque Shiva, CERN. Porque a Shiva, olha, que é a deusa da destruição, ele está contido dentro de um círculo, certo? Está contido dentro de um círculo. E aqui ela é colocada em frente, né, ao CERN, que é o acelerador de partícula. Ele é colocado dentro desse círculo aqui, aprisionado dentro desse círculo. Né? É uma coisa que quase ninguém percebe. Né? Mas na verdade, se você for pegar só a representação de Shiva,
No hinduísmo ele não aparece aprisionado, tá vendo? Olha, ele tá solto. Aqui, olha, ele tá dentro de um círculo, tá preso dentro de um círculo, certo? Em frente ao cerne, né? Em frente, aqui também tá vendo, ó, dá pra ver que ele tá aqui, né? Tá vendo esses vários braços aqui, olha, tudo fazendo um círculo, né? Olha aqui também, ó. Aqui também tem, aqui também tem, ó. Aqui também tem, ó. Tá vendo? Várias vezes ele é representado assim dentro de um círculo, né? Isso aqui, no meu ponto de vista, significa que o Deus da destruição está preso, tá? O Deus da destruição está preso. E ele, o Deus da destruição é um anjo do abismo, né? Abaddon. Em hebraico é conhecido como Abaddon, em grego como Apolion, e para os hindus é Shiva, certo? Ele já adota uma figura feminina e tal, mas nem sempre ele é feminino, tá? Você pode ver que aqui nas figuras aqui, ele também aparece na forma de homem, tá? Você vai ver que também às vezes ele aparece. Ah, não, esse aqui é Brahma, né? Não é Shiva, é Shiva mesmo, é Shiva. Nem sempre ele tem vários braços. Shiva, o deus da destruição. Mitologia, tá? Aqui tá falando que é mitologia, né? Mas aqui ele já é homem, tá vendo? Aqui já não é mulher. Então é meio confuso, porque tem hora que aparece como mulher, às vezes aparece como homem. É um ser totalmente andrógeno, né? A gente... Aqui, vamos ver esse. Aqui já é homem, tá vendo? Aqui, ó, aqui tá em cima de um outro. Lá no cerne, ele tá em cima de um... Também tá aqui, ó. Essa figura aqui, ó. Vocês estão vendo? Ela também... Aqui, ó, no cerne. Aqui, ó. Sempre aqui em cima, pisando em alguém, tá vendo? Eu não sei quem é esse alguém, essa referência eu não sei, tá? E nem quero saber, pra te falar a verdade. Mas eu só tô trazendo pra vocês aqui este conceito pra vocês entenderem que o que nós estamos falando aqui no canal é muito sério, gente. Muito sério. Vamos voltar para aquela outra Bíblia. Essas referências aqui às vezes atrapalham a gente ler. Vou colocar aqui na CF de novo. Então vocês viram aqui, né, que o abismo vai ser aberto. Onde nós vamos chegar com Isaías aqui? Vamos chegar aqui, ó. E abriu o poço do abismo e saiu fumaça do poço, como uma fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Então, a Bíblia fala, né, que a fumaça que sai do abismo é o motivo do mundo se escurecer. É o que está falando aqui as Escrituras. O que tudo isso tem a ver com Isaías? Então, isso aqui, gente, vocês precisam entender. O mundo, quando o abismo abrir, vai ficar um lugar obscuro. Obscuro, tá? Quando a Bíblia fala de trevas, de escuridão, sobre o mundo, essa que é a referência, tá? Essa que é a referência máxima. Lógico que existiu tempos de escuridão todos os períodos da humanidade. Mas quando fala que a terra inteira vai ficar sobre uma profunda escuridão, está falando exatamente da abertura do Terron, do poço do abismo, da prisão. E aí a fumaça, o que vai causar a escuridão? A fumaça que sobe do poço do abismo. E a fumaça nada mais é do que os próprios seres saindo de lá. São tantos que vão encobrir, né? Encobrir toda a paz da humanidade, tá? E aqui, basicamente, gente, é algo simbólico, tá? O escuro aqui é porque a situação do mundo vai ficar preta, tá? É mais ou menos isso que está falando aqui. A situação do mundo vai ficar preta porque os gafanhotos estão saindo de lá. Os gafanhotos cavalos, né? Andrógenos, homens. Eles são meio homens, são meio mulheres, são meio cavalos, são meio escorpião, são meio um monte de coisa. E aí eu já mostrei pra vocês por que cavalos, né? No outro vídeo eu mostrei por que cavalos. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma particularidade sobre uma mensagem de esperança, na verdade, né? Às vezes a gente fica falando isso, o pessoal fica com medo, né? Do que vai acontecer. Mas é bom a gente saber que vai acontecer essas coisas. Algumas pessoas também podem pensar assim, foca em Jesus, né?
Tá falando muito sobre coisas assim, do sobrenatural, em vez de focar em Jesus. Eu preciso falar as duas coisas, né, gente? Eu preciso falar das coisas que vai acontecer de ruim, mas também as coisas que vai acontecer de bom. Daí entra Isaías, capítulo 60, tá? Um pedaço. Diz assim: Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, resplandecendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra. Tá vendo? Então aqui está falando desse tempo, gente, das trevas. Quais são as trevas que vai cobrir a terra? A terra vai ser coberta com as trevas demoníacas dos seres que vão sair debaixo da terra. O CERN, né, que nós estamos vendo lá, o acelerador de partícula, com a 21 na frente, aprisionada dentro de um círculo, dentro de uma proteção, ali, eu na minha cabeça, eu acho que ali é a chave do abismo, tá? Eu acho que é uma forma do pessoal conseguir tirar esses caras lá de dentro. Eu ainda não entendo como que eles estão fazendo isso, tá? Mas eu sei que tem alguma coisa a ver com isso. Porque ciência não pode estar ligada com Vishnu, que é a deusa da destruição, né? Como vocês viram na gravura lá. O que tem a ver a ciência com uma coisa científica, né? Uma coisa científica com isso aqui. O que tem a ver um acelerador de partícula? Não sei se é com I, não sei se é com E. Ah, não tem nem I nem E. É C-E-R-N. Aqui, ó. Tá aí. O que tem a ver uma coisa científica com um acelerador de partícula? O que tem a ver a Deus da destruição, o Deus da destruição, né? Parece que ele está aprisionado aqui, né? Ele está bem na porta do CERN. Por que ele está lá na porta do CERN? Né? São perguntas que nós temos que nos fazer, gente. Nós temos que nos fazer essas perguntas. São coisas que a gente não pode simplesmente aceitar. Olha aqui, tem teorista da conspiração, né, como eles falam na internet, mas o símbolo do CERN, olha aqui. Parece são 1, 2, são 3 6, né? 666. E nós já estudamos no outro estudo que quando essa besta, né, sai do abismo, lá no Apocalipse capítulo 13, o que vai acontecer? A fera vai marcar as pessoas com esse número 666, né? Então tem uma correlação, existe uma correlação. Olha que sinistro, né? De noite a luz bate na estátua e aparece a sombra dela na parede. É bem sinistro isso, tá, gente? É bem sinistro. Aqui, ó, você vai ver aqui um átomo, né? É bem estranho isso. Depois vocês podem se aprofundar nisso. Mas quando as criaturas saem do abismo, as coisas vão ficar escuras na terra. Mas aqui está a nossa esperança. Resplandece, levanta-te, resplandece. Porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascer sobre ti. Em outras traduções, vamos pegar outra tradução aqui. Vamos pegar aqui, a Bíblia de Jerusalém não tem. Essa aqui, ó. Linguagem de hoje. Levanta-se, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz, e a glória do Senhor estará brilhando sobre ti. A glória do Senhor, né? A glória do Senhor aqui é o próprio Jesus, tá? Jesus Cristo, está falando de Jesus. Então, na grande tribulação, é de conhecimento público, né? Que haverá uma grande perseguição a judeus e principalmente a cristãos, né? Cristãos judeus e cristãos. São os dois povos que não vão negar a fé, né? Porque a gente vai estar vivendo um grande período de ateísmo. Vocês podem entrar aqui, ó, na internet e procurar sobre a carta de Albert Pike.
Carta de Albert Pike. Então, o Albert Pike, né, era um soldado, advogado, escritor maçom de grau 33, tendo sido eleito para o cargo de Grande Comandante Soberano do Rito Escocês em 1859. Olha, 1859, no qual permaneceu durante 32 anos. No 33 eu acho que deve ter morrido, né? Foi ainda membro da sociedade secreta Ku Klux Klan, né? Que é aquela sociedade lá, Ku Klux Klan. Você sabe o que eu tô falando, né? Aí, ó, não tem aqui o PDF. Vamos ver se eu acho em outro lugar. Ku Klux Klan. Abrir a carta. Tá aí, ó. Aqui falando sobre ele, né? Aí, aqui, ó. Esse cara aqui foi um italiano que ele enviou a carta para ele, tá? Giuseppe Mussolini Mazzini. Giuseppe, eu não sei direito pronunciar esse nome. Essa carta foi mandada, que é o nascimento da morte dele, né? Filósofo, político e maçom italiano. Presta atenção. Permaneceu ainda a sociedade secreta e revolucionária Carbonari e é considerado o sucessor de Adam, mais um outro nome difícil aqui. Bom, o que interessa nessa carta de Albert Pike? Albert Pike terá recebido uma visão, olha aqui, terá recebido uma visão. Agora eu te pergunto, gente, o cara faz parte da Ku Klux Klan, sociedade secreta, maçom do nível 33. Você acha que essa visão que ele recebeu foi de um anjo de Deus, será? Né? Cuja qual foi descrita pelo próprio numa carta, né, aquele italiano lá, com a data de 15 de agosto de 1871. Descritos os traços gerais criados de 3 guerras mundiais, cujas quais seriam necessárias para trazer a nova ordem mundial. Olha aqui, meu Deus do céu. Tem gente que fala que é teoria da conspiração, né? Parece que é teoria da conspiração, não parece? Mas não é verdade, tá? Esta carta esteve em exposição por um breve período de tempo no Museu Britânico, em Londres, em 1925. De acordo com o catedral Rodrigues de Santiago de Chile, cujo qual transcreveu e posteriormente publicou em seu livro Os Mistérios da Maçonaria, né? Isso aqui é maçonaria, Os Mistérios da Maçonaria. Então ele teve acesso a essa carta e ele transcreveu nesse livro. Então hoje ainda a gente tem acesso a essa informação porque ele foi transcrito nesse livro, mas essa carta eles tiraram de lá, certo? Veja que essa carta ela foi escrita, datada de 15 de agosto de 1871, gente. A Primeira Guerra Mundial foi em 1914. 40 anos antes, o cara tava falando da Primeira Guerra Mundial. Entendeu? Então é um negócio assim, muito estranho, né, cara? Como é que o cara descobriu que ia ter uma Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né? E ele acerta, tá? A tradução da carta. A Primeira Guerra Mundial deve decorrer de forma a permitir que os Illuminati derrubem o poder dos czares da Rússia. Quer dizer, existe czares na Rússia hoje? Não existe. Foi exatamente isso que aconteceu. E a garantir que esses países se tornem um bastião do comunismo ateísta. Olha só, aí começa a entrar palavrinhas mágicas aqui, ateísta, comunismo ateísta, né? Aí hoje você vê países, né, como a Coreia do Norte, totalmente ateísta, a China, né? E até a Rússia, algumas partes dela também, né? Embora eles são cristãos ortodoxos, mas tem uma parte ateísta ainda, né? As divergências causadas pelos agentes Illuminati
entre a Alemanha e a Inglaterra serão usados para fomentar esta guerra. No final da guerra, o comunismo será criado. Comunismo. O cara já tava falando de comunismo, gente. O negócio nem existia ainda. O cara já tá falando de comunismo. Existem provas, né? Que essa carta é de 1800. 1800, né? Esse comunismo lá na Rússia não existia ainda, entendeu? Na Rússia e na China não tinha isso ainda. Já tinha as ideias comunistas para lá e para cá, né? Foram criadas exatamente por maçons também, né? Porque o comunismo foi criado pela maçonaria também. Mas vamos lá. Será criado e usado de forma a destruir os outros governos e ainda para enfraquecer as religiões. Então, o comunismo, a direita, né, vamos dizer assim, porque a direita provém do comunismo. Você vai ver que a ideologia de gênero, né, todas essas coisas, ideologias aí, tudo você vai ver que é tudo para enfraquecer a religião, né? Tudo que a Bíblia fala que tem que fazer, o pessoal vai falar que não, que a pessoa que tem que escolher o seu próprio sexo, né? Que se ela nasceu daquele jeito ali não é porque ela que decide se ela é homem, se ela é mulher, né? E outras coisas mais, né? Você vê aí nas novelas, né? Sendo ensinado constantemente. Tudo isso advém, né? Da ideia comunista em si, tá? Por isso que a esquerda, né, se identifica muito com essas ideias, a direita é um pouco mais radical, né, que é preservar um pouco a questão da moralidade, da família, né, coisas assim. E a esquerda não, a esquerda já quer né, liberdade total, cada um faz o que quer, né, e assim por diante. E segunda guerra, aí ele fala a Segunda Guerra Mundial deve ser fomentada por forma a tirar vantagens das diferenças entre os fascistas e os sionistas políticos. Então, teve realmente, né, essa confusão lá na Alemanha. Você viu ali o sionismo, essa confusão que teve, até a ponto de ter o nazismo, né? O nazismo na Alemanha, os judeus mortos, aquela coisa toda. Esta guerra tem de surgir de forma que o nazismo seja destruído e o sionismo político se torne forte o suficiente para instituir um Estado soberano em Israel e na Palestina. Então, a Segunda Guerra Mundial, se você for analisar bem o que aconteceu ali, ela serviu para quê? Para fazer com que o Estado de Israel fosse forte o suficiente para conseguir voltar para lá e fazer o Estado de Israel. Tá vendo? A criação do Estado de Israel já estava descrito na carta de Albert Pike. Eu já tenho um vídeo no canal sobre isso, mas eu foco mais na questão do ateísmo. Aqui eu estou explicando mais geral, entende? Não vou ler a carta toda também, só pelo menos essas três partes aqui, resumidamente. Até chegar na parte do que eu quero falar ali embaixo. Então, olha aqui, o Estado de Israel, não foi exatamente em 1948 que o Estado de Israel ele conseguiu se reerguer por força das Nações Unidas? Não foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu, tá vendo? Tá aqui. Tava falando isso. Se essa carta realmente existiu e foi dessa data aqui, ó, 15 de agosto de 1871, isso aqui é um achado, gente. Isso aqui é uma coisa muito interessante. A gente tem que prestar atenção. Como cristãos estudantes da Bíblia, temos que prestar atenção nessa carta. Durante a Segunda Guerra Mundial, o comunismo internacional tem de se tornar forte o suficiente de forma a contrabalancear a cristandade. Tá vendo? Comunismo tem que se tornar forte o suficiente de forma a contrabalançar a cristandade, a qual deverá então ser refreado e contido em xeque, até o momento em que nós voltaremos a necessitar dele para o derradeiro cataclismo social. Aqui está falando que o comunismo internacional, que já não está falando mais só do comunismo comunismo chinês, né, e russo, que está falando já do internacional, né? Isso aqui basicamente está falando da esquerda, gente. Está falando da esquerda. O comunismo internacional hoje é a esquerda, certo? Em todos os países tem o comunismo internacional,
né? Tem que se tornar tão forte o suficiente de forma a contrabalancear a cristandade. Quer dizer, então o objetivo da criação do comunismo no mundo é abalar os princípios cristãos, certo? Contrabalancear. Quer dizer, a cristandade ensina, né, moralidade cristã, nós temos que ensinar o contrário, né? Aí começa a lacração hoje, que você não pode dar sua opinião, né? Que todo mundo ouve sua opinião e já fica conduído, né? Porque você não pode mais falar o que a Bíblia está falando que é certo e errado. Você tem que... Se você não concordar com as ideias da esquerda, né? No exemplo assim que eu estou dizendo aqui, você é taxado e excluído praticamente, né? O qual deverá então ser refreado e contido em xeque. Aqui eu não entendo se ele está falando do cristianismo ou se ele está falando do comunismo. Isso aqui eu fiquei na dúvida aqui. Qual dos dois que vai ter que ficar refreado? Vocês que têm uma compreensão boa aí de texto, nessa carta aqui, nesse pedaço aqui, vocês acham que é o quê? Vocês acham que é o comunismo internacional ou é a cristandade que vai ficar refreada em xeque? Eu, assim, no meu ponto de vista, eu acho que deve ser a cristandade, né? O sujeito aqui parece ser a cristandade. Mas ainda tem, assim, como interpretar também como comunismo, né? Se você for ler aqui, você pode interpretar também. Até ao momento em que nós voltaremos a necessitar dele. Então parece que é o comunismo, né? Se eu for olhar agora por esse contexto aqui, já parece que é o comunismo. Para o derradeiro cataclismo social. Aqui está falando de um cataclismo social. Eles vão precisar do comunismo para o cataclismo social, tá? Não sei, parece que é isso. Tá? E a Terceira Guerra Mundial tem de ser fomentada de forma a tirar vantagem das diferenças causadas pelos agentes Illuminatis entre os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. Então aqui já está falando de Israel e dos árabes, ok? Os líderes sionistas políticos, não se engane, não está só em Israel. Estados Unidos tem muitos líderes lá sionistas, certo? Muitos países da Europa são sionistas. O que é sionista, né? Sionista é um movimento de judeus espalhados pelo mundo da diáspora que se organizaram para fazer com que Israel voltasse a ter o seu lugar de novo. Então esse movimento é forte no mundo. Ele está nos Estados Unidos, né? Você viu uma forte tentativa de Donald Trump e Jared Kushner, né? Para fazer uma paz ali no Oriente Médio entre judeus e islâmicos e tudo. Mas aqui está falando que a Terceira Guerra Mundial vai acontecer exatamente por causa de brigas entre sionistas políticos, que não refere-se apenas ao governo de Israel, pode referir-se também aos Estados Unidos, né, que é sionista, outros países aí, né, até inclusive no Brasil, né, porque a gente tem governantes aqui sionistas, e líderes do mundo islâmico. Quem são os líderes do mundo islâmico? Os árabes, né? Então, você vai ter ali uma terceira guerra. Ele está falando. A primeira e a segunda guerra aconteceu. Será que a terceira guerra vai acontecer também? Aí eu vou ter que ver, né? Esperar. Tem gente que não acredita. Mas essa carta está falando isso. Esta guerra tem de ser conduzida de forma que o Islã, mundo árabe muçulmano, e os sionistas políticos, Estado de Israel, se destroem mutuamente. Olha só, ele está dizendo como que a guerra tem que acontecer. Então, está vendo que essas guerras são manipuladas, né? De acordo com o que ele está falando aqui. Entretanto, as outras nações, quem são as outras nações? Mais uma vez divididas nestas matérias, serão constrangidas a lutar até o ponto de completa exaustão física, moral, espiritual e econômica. Quer dizer, a guerra é entre os árabes e os judeus. As outras nações vão acabar tomando partido entre um e outro. Então vai ter uma guerra mundial. Então ele está falando aqui que vai ter o quê? Uma divisão entre as nações, uns vão tomar um lado de uns, outros vão tomar um lado de outros, até ter uma repleta exaustão física, muitas mortes, moral, porque numa guerra moral, né, nem precisa falar, espiritual também, né, porque é difícil, né, uma questão de uma guerra assim tão pesada,
A questão espiritual é afetada completamente, né? E econômica. Aí olha só o ponto que eu quero mostrar para vocês. Nós iremos então liberar os nihilistas e os ateus. Aqui entre o niilista e entre o ateu, tá? Esses dois aqui, olha só, vão ser liberados por quem? Pelos Illuminates, pessoal que está criando a nova ordem. O que vai acontecer? E então iremos provocar uma formidável cataclismo social em que, em todo o seu terror, mostrará claramente a todas as nações as consequências do ateísmo absoluto. Quer dizer, quais são as consequências do ateísmo absoluto? É o desordem, é o caos, né? Então eles também não querem isso, mas eles vão mostrar, eles vão usar os ateus, né? Eles vão usar os ateus e os nihilistas para que aconteça um grande cataclismo social. E aí vai ser um terror gigantesco que vai mostrar às nações as consequências do ateísmo absoluto, que é guerra, fome, destruição, origem de selvageria e agitação sangrenta. Então, por todo lado, os cidadãos obrigados a se defender eles próprios contra as minorias revolucionárias. Aqui está falando basicamente do que acontece no seriado The Walking Dead, tá? Onde você vê ali vários grupos de sobrevivências unidos para tentar sobreviver. É mais ou menos o que vai acontecer na Grande Tribulação, né? Irão exterminar esses destruidores da civilização. Então a própria sociedade vai tentar ir contra os ateus e os nihilistas, né? E a multidão desiludida com o quê? Olha só o objetivo disso aqui. Com o cristianismo, cujos espíritos ficarão, a partir deste momento, sem compasso ou direção, ansiosos por um ideal, mas sem saber para onde direcionar essa adoração. Quer dizer, eles vão aqui pegar o mundo cristão e vai fazer dele uma munha, quer dizer, o cristão, né, que se diz cristão, vai se degradar, vai se destruir, vai se matar, né? As pessoas vão perder fé no cristianismo, vão perder fé na religião. Os ateus vão estar matando cristãos a torto direito, os nihilistas. Quem tiver Bíblia, quem tiver contato com religião, vai ser preso, vai ser morto. As pessoas vão ver tudo aquilo, vai achar que Deus não está nem aí com nada, vai ver que religião é uma bobagem, né, que não salva ninguém. E aí vai ser desiludida com o cristianismo. E a necessidade de adoração ela é inata, o homem não passa, né, como a fome, a vontade de comer, a vontade de tomar banho, a vontade de dormir. É uma coisa que existe, eles sabem disso. Mesmo eles colocando os ateus para fazer o caos, eles sabem que o homem ainda vai ter necessidade de adoração. Então, ansiosos por um ideal, mas sem saber para onde direcionar essa adoração, quer dizer, eles estão preparando o governo do anticristo, entendeu? Eles vão criar essa guerra toda aqui, essa confusão toda aqui, para que as pessoas percam fé no cristianismo, percam fé nas escrituras. Hoje em dia é muito comum você ver pessoas decepcionadas com a fé virando ateu, entendeu? Por quê? Porque são decepcionadas dentro das religiões. Aí elas vão virar ateu. É mais ou menos isso que eles estão fazendo. Eles querem decepcionar as pessoas, tirar a fé das pessoas, a paz das pessoas, fazer cristãos se matarem, se odiarem. Jesus Cristo falou essas coisas. Irão receber a verdadeira luz da manifestação universal da doutrina pura de Lúcifer, trazida finalmente aos olhos do público. Lá em Tessalonicenses, Paulo fala, né, que o anticristo vai ser manifestado, né, aqui. Nesse tempo, a doutrina para Lúcifer trazida finalmente aos olhos públicos. Finalmente por quê? Porque o anticristo ele está há muito tempo no mundo, né, vamos dizer assim, as suas manifestações, né, por meio de seus demônios, mas nesse momento aqui ele é trago ao público. No comecinho do estudo, nós começamos a falar com vocês sobre o terrão ser aberto. É isso, a mesma coisa que está falando aqui. Aqui está falando a mesma coisa que Albert Pike está falando e que Isaías está falando. Essa escuridão aqui que cobre toda a terra, os povos vivem nas trevas. A terra está coberta de escuridão, os povos vivem nas trevas. Então, aqui está falando disso, gente. Esse período aqui, ó, da grande tribulação, as trevas. Ok? Esta manifestação será resultado de um movimento
racionário geral no qual se seguirá a destruição da cristandade e do ateísmo. Quer dizer, o anticristo, ele é uma entidade espiritual, como eu tenho mostrado para vocês, né? Eles vão sair do Terron, é o Abaddon, né? É o Abaddon, a manifestação do Abaddon. É como nos dias de Noé. Aqueles anjos que viveram lá, Samiás, Azazel, eles voltam ao mundo. Então, eles precisam que as pessoas acreditem em algo sobrenatural. Então, eles não podem ser ateus também. Entendeu? Só que também eles não podem ser cristãos, porque o cristianismo é uma barreira para que esses caras governem. Porque esses caras, no governo deles, né, que é o mesmo governo na época do Noé, tinha abuso do corpo sexual, abuso de comer sangue, comer outro ser humano. Então, tudo que é reprovado, entende? Tudo que o cristianismo reprova, o governo do anticristo ele vai aprovar. Então, ele precisa destruir o cristianismo e precisa destruir o ateísmo. Isso que a obra de Albert Pike fala. Ambos conquistados e exterminados no mesmo tempo. Então, olha só, o ateísmo e o cristianismo, eles vão, que é de acordo com Pike, eles vão ser destruídos, né, pelo anticristo. E sim, a Bíblia fala que o anticristo, né, vamos lá para vocês verem. A Bíblia fala, depois eu volto aqui. A Bíblia fala que vencerão santos. Capítulo 13 de Apocalipse, versículo 7 por aí, né? 5, 7 por aí. Ó. E foi-lhe permitido fazer guerras aos santos e a vencê-los. E deu-lhes o poder sobre toda a tribo, povo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, cujos seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Entendeu? Então, por quê? Ó? Adoração, não falou lá que adoração, o pessoal vai estar ansioso para adorar alguma coisa, mas não vai ter nada de crédito no cristianismo mais, porque nós vamos estar sendo perseguidos igual bicho. Então as pessoas vão perder a fé, entendeu? As pessoas vão perder a fé no cristianismo. As pessoas vão perder a fé em religião, gente. Isso é bobagem. Vocês acham que hoje igreja, isso e aquilo, isso vai tudo fechar. Entendeu? Igreja vai ser fechada. Isso aí vai ser proibido ter Bíblia, proibido falar de Bíblia, vai ter proibido, entendeu? Então manter a fé no nome de Jesus. Jesus Cristo falou, vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. Você acha que Jesus Cristo estava mentindo? Vocês serão odiados por causa do meu nome. Quer dizer, citar o nome de Jesus vai ser referência de prisão e de perseguição. E hoje você já está vendo a lacração acontecendo, quando você se posiciona a favor das escrituras. Vai falar contra alguma coisa aí, alguma ideologia aí dessas aí, pra você ver o que acontece. Ser preconceituoso, ser isso e aquilo, ser cancelado. Mas vai chegar um tempo que você vai ser morto, preso, entendeu? Dependendo do país você vai ser preso, dependendo do país você vai ser morto. Isso vai depender muito de cada país, né? Países mais extremistas, as pessoas vão morrerem. China, né? Os países árabes. As pessoas matam lá em praça pública. Países cristãos pode ser que prendam, né? Prendam, batam muito, judiam, solitária, né? Por isso que fala, se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Entendeu? Tá falando a mesma coisa. Tá falando a mesma coisa. Então essas trevas que vai surgir no mundo é por causa da abertura da quinta trombeta, gente. A quinta trombeta e a sexta trombeta vai trazer escuridão para a terra. Os exércitos do mal que foram aprisionados nos dias de Noé vão estar soltos. O anticristo vai estar manifestado. E os crentes vão ser perseguidos e mortos. E eles vão ser vencidos por um período, né? Durante 3 anos e meio, a fera vai ter o controle total sobre o mundo. Aqui você viu aqui, ó, no verso 5, verso 7. Aqui, ó. E deu-se-lhes poder sobre toda tribo, povo e língua. Quem deu poder para a fera? Aqui no comecinho do versículo 13 fala. E o dragão deu poder à fera, tá? O dragão dá o poder para a fera. O poder do mundo do dragão, né? A serpente original. Quer ver, ó?
Aqui tem uma parte que fala. E adoraram todos os habitantes sobre a terra, cujos nomes não foram escritos. Tá vendo que envolve adoração, gente? Ó, e adorarão o dragão que deu à besta o seu poder. Tá vendo? Por que ele recebe o poder por 3 anos e meio? O dragão dá o poder. O anticristo vai reinar, entendeu? É como se Satanás ele desse o poder para os seus os outros anjos presos, que ficaram presos o tempo todo. Ele fala assim, agora vocês voltaram, nós conseguimos abrir o abismo, agora vocês podem reinar aí, gente. O mundo está preparadinho para vocês reinar aí, ó. Aí eles vão reinar durante 3 anos e meio. Nesse período de 3 anos e meio vai ter muita morte, muita perseguição, vai ser muito escuro o mundo nesse momento. Tá? Só que a mensagem é de esperança. Mas a luz do Senhor estará brilhando sobre ti. Sobre ti quem? Sobre Sião, tá? Jerusalém. Só que Jerusalém representa não só aquele lugar físico ali, também representa todos os filhos de Jerusalém espalhados pelo mundo. Então, nesse tempo de escuridão, o Senhor brilhará sobre nós, Jesus. Jesus. E sobre você aparecerá a glória de Deus. Aqui, ó. Outras versões bíblicas. Pois eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos. Sobre ti, porém, nascerá Jeová. Sobre ti se verá a sua glória. Esse Jeová aqui é Jesus, tá? É Jesus. Essa palavra nascerá aqui, ela tá... É resplandecerá, tá? É zahar em hebraico. Aparecer, surgir. Surgiu a glória de Jeová sobre você. A glória de Jeová é Jesus aparecendo, voltando em glória, né? Entendeu? É a glória do Senhor Jesus, quando Jesus voltar em glória. Ele está falando disso. Quando o mundo ficar em escuridão, por que aqui está falando dessa palavra em hebraico, né? Aqui, ó. Zahar, né? Olha que interessante. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel. Quer dizer, o sol nasce quando? No resplandecer, tá? No resplandecer. Entendeu? Porém, já havia sol quando tal... Tá vendo? Toda vez essa referência é isso aí, ó. Alvoreceu. Disse, pois o Senhor veio do Sinai e lhe alvoreceu de Seir. Resplandeceu desde o Monte Parã e veio das miríades dos santos. Tá vendo o Senhor vindo, né? No alvorecer? Alvorecer, tá vendo? É bem interessante isso aqui, ó. Levantou-se pela manhã ao sair do sol, tá vendo? Se vocês pegarem essa referência, vocês vão ver isso, tá vendo? Essa palavra está totalmente ligada a isso. Quem fala ao sol, este não sai. E sela as estrelas, tá vendo? Então, é o processo do sol se levantar, né? Então, as trevas estavam vencendo e o sol aparece. Então, aqui está falando que quando o mundo estiver em trevas, a luz do Messias vai resplandecer sobre Sião, sobre seu povo, tá? Essa é a mensagem de esperança. E as nações se encaminham para a tua luz. Embora as nações vão ficar desiludidas, né, com o anticristo, com tudo que o anticristo vai fazer, vai ter muitas pessoas ainda boas que vão preservar sua consciência, vai preservar sua fé, mesmo que de forma discreta, sabe? E aí, quando Mashiach voltar, essas pessoas vão ser atraídas a esta luz, tá? Porque o mundo estava em trevas profundas com o anticristo. E os reis, para o resplandecer, o brilho que te nasceu, ou o brilho da aurora, o brilho do Cristo, da estrela da manhã se levantando. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe,
e as tuas filhas são trazidas nos braços. Então, olha que lindo isso aqui. Aqui está falando do arrebatamento, tá? Aqui, olha, quando Israel, né, Jerusalém ficar totalmente exposta, aí é a profecia de Zacarias, Zacariá, capítulo 12, 13, 14, tudo fala sobre isso. A grande perseguição. Vocês viram que vai ter uma guerra lá, né, entre as duas nações árabes e judias. Vai ter quem sobe contra Israel e vai ter quem sobe contra os árabes, tá? Mas no final das contas, todo mundo vai contra Israel. Os árabes e muitas nações irão contra Israel. A Bíblia fala que o Senhor levantará todas as nações contra Israel, lá em Zacarias, Zacariá. E aí, quando isso acontece, né, Israel vai estar devastado. Sião estará devastada. Por isso que você vê aqui, ó, no versículo 61, se eu não me engano, 59, vamos ver qual que é, 54. 54. Canta alegremente, ó estéreo, que não deu a luz, rompe em cântico e exclama com alegria, tu, que não tivesses dores de parto, porque mais são seus filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. E amplia o lugar da tua tenda, e estende-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas, fixas bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, as tuas descendências possuirá os gentios e fará com que sejam habitadas cidades desoladas, assoladas. Então aqui está falando também a mesma coisa, tá? O que nós estamos lendo aqui no capítulo de Sião aqui, está falando a mesma coisa. Aqui é o que Ezequiel fala do renascimento dos ossos, tá? Nesse dia, Israel volta a viver novamente perante Deus, do ponto de vista total, né? Tanto judeus quanto gentios são reajuntados, né, a Israel. Aqui está falando do arrebatamento, né? Levanta ao redor os teus olhos e vê, todos esses já juntaram, tá vendo? E vem a ti. Outra versão bíblica, levanta os olhos olhando ao redor e vê, todos eles foram reunidos, chegaram-te a ti. Então, onde que é as boldas? É lá em Jerusalém, né? Jesus Cristo reúne todo mundo nos ares e todos vão para Jerusalém, reinar com Cristo lá. De longe estão chegando os teus próprios filhos e as tuas filhas, os quais se cuidará sobre o lado. Essa versão fala sobre o lado. Essa versão aqui fala também sobre o lado. Essa versão diz assim, ó: os teus filhos chegaram de longe e as tuas filhas são trazidas nos braços, tá? Aqui são nos braços dos anjos. Lá no livro de Mateus capítulo 24, Jesus Cristo fala que os anjos vão reunir os salvos em todos os lugares, né? Então, os salvos vêm nos braços dos anjos. Então, aqui é a reunião dos eleitos. Todos os eleitos vão ser levados a Jerusalém, né, pelos braços dos anjos. E aí, Sião vai voltar. Aquela mulher estéril sem filho, arrasada, vai voltar, né, a estar repletamente cheia de adornos. Isso tudo vai acontecer no meio da escuridão, gente. A escuridão vai estar governando o mundo e Jesus atuando por meio de sua igreja. Ouve-me, terra do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Aqui é uma profecia sobre Jesus, sobre a mulher, tá? Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, o que é desprezado e aborrecido das nações. Ao servo dos tiranos, os reis o verão e os príncipes se levantarão. Eles te adorarão por amor ao Senhor, amor do Senhor, que é fiel, e o Santo de Israel, que te escolheu. Aqui está falando de Jesus quando ele vier, tá vendo? Jesus vai ser adorado pelos reis da terra, né? Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo. Aqui está falando de Jesus. Para restaurares a terra e lhes repartires as heranças assoladas. Então, Jesus, ele é o mediador do pacto,
ele volta ao mundo para a salvação dos justos, de acordo com Hebreus, né? Na segunda vez que ele aparecer, será a parte do pecado e para honrar todos os que guardam a sua salvação. Para repartir as heranças, quer dizer, todos vamos ser transformados, receberemos nossas heranças, o galardão que tão conhecido nas religiões, e para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, olha aqui, aos que estão em trevas, aparecei. Tá vendo? Então, o mundo vai estar em trevas, e Mashiach vem para tirar o mundo das trevas. Por isso que ele é a estrela da manhã, entendeu? Jesus é a estrela da manhã. Deixa eu colocar aqui, ó. Estrela da manhã. Assim como também eu recebi do meu Pai, dá-lhes ainda a estrela da manhã. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar destas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Entendeu? Então, quando Jesus Cristo fala que dará a estrela da manhã para nós, ele está falando que ele vai dar a sua essência. A transformação que ele recebeu, ele também vai nos dar. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhes-ei ainda a estrela da manhã, que é a manifestação do Espírito Santo na sua máxima potência, da transformação do corpo. E Jesus, ele é isto hoje. A brilhante estrela da manhã. A raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, quando o mundo estiver em trevas, quando o terror abrir, isso tudo vai ser necessário para que Cristo venha. Entendeu? E aqui está tão ligado com aquele texto de Isaías 60 que fala aqui, ó. Transformarei todos os meus montes em caminhos e as minhas veredas serão alteadas. Eis que virão de longe, eis que aqueles do norte e do ocidente, aqueles outros da terra de Sinim, cantai, ó vós céus, alegrai-te, ó terra, e a vós os montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo. Por que consolou o seu povo? Porque o povo vai estar vivendo numa extrema miséria, perseguição, sendo caçado como bicho, Israel devastada, né? Os judeus devastados, e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz, Senhor, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Esse vai ser o pensamento. Não está falando que o cristianismo vai estar desacreditado no mundo? Os judeus vai estar desacreditados, né? Tanta perseguição, tanta morte, tanta ruína. Aí Deus pergunta, acaso a mulher pode esquecer seus filhos? Que amamenta, que mama? Então, da mesma forma, Deus também não vai se esquecer da gente, como está falando aqui. E olha só a expressão, igualzinho lá de Isaías. Levanta os olhos ao redor e olha. Todos esses que te ajuntam, vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor. De todos estes te vestirás como de um ornato, e deles te cingirás como noiva. Aqui está a grande revelação da Bíblia, gente. Todos eles foram reunidos, chegaram a ti. Assim como vivo, é a pronunciação de Jeová. Vestir-se-á de todos eles, como que com enfeites, e os atarás sobre ti como uma noiva. Então, a noiva de Cristo, gente, nada mais é do que Israel sendo apossada de seus filhos. Ela vai estar devastada, nua, em tribulação, no período das trevas, né? Do terror. O terror vai estar aberto, a perseguição vai estar imensa. Quando que Israel ela se reveste de algo bom? Quando acontece o arrebatamento, os crentes são reunidos com Mashiach nos ares e descem a Jerusalém. E quando eles descem em Jerusalém, pousam em Jerusalém, essa profecia é cumprida. Levante os olhos ao redor e vê. Aqui são os poucos judeus fiéis que vão estar lá, né? Vai ter muito judeu fiel lá, sofrendo, esperando o Messias. Aí eles vão ver o Messias, vão ver aquele tanto de gente vindo, gentil, outros judeus também, vindo junto, né? Aí eles vão sentir alegria. Por quê? Porque Israel, Sião,
vai ser revestida de quem? Deles. Vestir-se-á de todos eles, de todos os salvos, como seremos vestimenta para Sião, que estará arrasada. Tá vendo? É a mesma referência de Isaías 60, que nós estávamos lendo. Levanta-te em redor os teus olhos e vê todos esses. Já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe e tuas filhas serão criadas ao teu lado, ou virão nos braços, né? Cada texto fala uma coisa, mas aqui está falando do arrebatamento. Quando aconteceu o arrebatamento, né? Jerusalém, que estava devastada e nua, envergonhada, era revestida de glória e de filhos. Embora haja os teus lugares devastados e os teus lugares desolados, e a terra das tuas ruínas, embora esteja agora apertada demais para estar morando, os que te engolem tenham estado longe. Contudo, os filhos do teu estado de privação dirão aos teus próprios ouvidos: o lugar ficou apertado demais para mim. Faze lugar para mim, para que eu possa morar. E tu dirás certamente no teu coração: quem se tornou para mim como pai destes? Então, Jerusalém pergunta: mas de onde que esses caras vieram? Os judeus vão perguntar: de onde que esses caras vieram? Visto que sou mulher privada de filhos, estéril, né? Aqui a nação de Israel, né? Devastada. Quem que foi o pai deles? De onde vieram esses filhos? Né? Tem outras versões até que é mais interessante. Deixa eu ver aqui, ó. E dirás contigo mesma: quem me gerou estes? Quem gerou esses filhos para mim? Pois eu sou desfilhada, estéril, em exílio e repelida. Quem, pois, me criou estes? Essa aqui é a linguagem mais difícil ainda, né? Vamos ver se aqui, ó, na linguagem de hoje. Então você pensará assim: quem me fez mãe desses filhos? Eu, uma mulher que não podia ter filhos, abandonada, rejeitada, prisioneira. Quem criou esses filhos para mim? Eu estava sozinha. De onde vieram todos estes? Então, é uma coisa meio que incompreensível para aquelas pessoas no momento ali, entendeu? Porque, primeiro, eles não acreditam na escatologia cristã, de arrebatamento, nada disso. Eles vão ver as pessoas pousando lá, entendeu? Um bando de gente com Jesus junto. Quem são esses? Entendeu? Porque ali só vão morar judeus, né? Judeus não aceitam Jesus, né? Até então, nesse ponto, não, mas eles vão aceitar quando eles verem isso. Aí o Senhor diz ao seu povo Israel, tá? Levantarei a mão e darei um sinal de comando aos povos para que tragam de volta a Jerusalém os filhos e as filhas de vocês, carregando-os no colo e nos ombros. Tá vendo? Agora vamos ver em outra Bíblia aqui. E assim diz o Senhor Deus: eis que te levantarei a minha mão para os gentios, e estes povos arvorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e tuas filhas serão levadas sobre os seus ombros. Aqui já fala gentil, né? Eis que, diz o Senhor Deus, com a mão vou fazer sinal às nações, e levantar meu estandarte para alertar os povos. Trarão teus filhos na dobra de seu manto, e em seus ombros carregarão suas filhas. Certo? Então aqui está falando, né, da volta do povo de Deus, né, para a terra de Israel, todos aqueles a quem pertence a Cristo, que são filhos de Abraão, né, ou de acordo com a fé, ou de acordo com a carne. Essa é a esperança, pessoal. Embora a gente tenha trago para vocês aqui um assunto muito pesado, né, de tristeza, de escuridão e tudo, você vai ver aí na Bíblia que esse tempo de escuridão e de trevas e vai ser substituído por um tempo de luz, né, que é o reino messiânico de Jesus, Yeshua, né? Jesus ele vem, né, de acordo com Zacarias, para trazer paz e justiça. Aqui, ó, capítulo
aqui no livro de Zacarias, capítulo 14. Quando tudo estiver acontecendo, então sairá o Senhor e pelejará contra aquelas nações. E ele combaterá como o sabe faz em tempo de guerra. Naquele dia, os seus pés se apoiarão no Monte das Oliveiras. Então, Jesus ele vem, né? E ele pousa no Monte das Oliveiras, tá? Monte das Oliveiras, gente. A Bíblia fala até onde Jesus Cristo vai voltar. Defronte de Jerusalém, certo? E aí fala tudo que vai acontecer, tá? Quando Jesus Cristo volta, o Armagedon, a guerra do Armagedon, né? Naquele dia não haverá frio nem gelo, será um dia contínuo. Então parece que o dia vai ficar um dia estranho, né? O dia do Armagedon vai ficar um dia estranho. Não vai ser nem frio nem calor, né? Outra tradução, olha que fala aqui, ó. E será um dia e terá de tornar-se um dia conhecido como pertencente a Jeová, né? Não será dia nem será noite. E terá de suceder que ao tempo da noitinha ficará claro. Quer dizer, gente, isso aqui é o julgamento, né, do Armagedon, né? Quando Jesus Cristo volta e pousa no Jerusalém. Tá? É lindo as profecias, tá? É lindo. É lindo as profecias. Tem que estudar, ler, meditar, né? Mas essa escuridão aí vai dar lugar ao reino do Messias, o nosso Messias. O destruidor vai ser solto, né? O cerne tá aí, talvez tem alguma coisa a ver com isso, não sei. Deus sabe. O destruidor vai ser solto, né? Abaddon vai reinar por 3 anos e meio. O anticristo vai perseguir todos os que proferem fé em Jesus, mas no final, como Daniel fala, os santos dos santos receberão o reino, né, quando Jesus voltar. Tá bom? Que a graça e a paz seja com cada um de vocês.